Acompanhe comigo que Buda, Jesus Cristo, Sócrates, Helena Blavatsky, Krishnamurti e Friedrich Nietzsche têm a contribuir com o nosso autoconhecimento. Cada um oferece um enfoque único, provocando reflexões diversas, e às vezes divergentes, sobre este fascinante assunto. Buda, a jornada interior. O caminho do autoconhecimento segundo Buda é profundamente enraizado na ideia de que a natureza da existência humana é marcada pelo sofrimento, e a única forma de superá-lo é a realização interior da verdade. O Buda, ou o Iluminado, não buscou uma revelação externa ou divina para alcançar a libertação, mas se voltou para dentro, para a compreensão direta da natureza da mente e da realidade. Para Buda, o autoconhecimento começa com o entendimento das 4 nobres verdades. A primeira verdade é o reconhecimento do sofrimento que permeia a vida. A segunda explora as causas desse sofrimento, geralmente ligadas ao desejo, à ignorância e ao apego. A terceira afirma que há um caminho para a cessação do sofrimento. E a quarta apresenta o nobre caminho óctuplo, que é a prática contínua de virtudes que guiam a mente para a paz e a sabedoria. Buda ensinou que o autoconhecimento não é um processo intelectual, mas uma experiência direta, um desabrochar da consciência. Ele enfatizou a importância da meditação como uma prática de autoinvestigação, onde a mente é treinada a observar sem julgamentos, permitindo que as camadas da ignorância e do ego sejam dissipadas. A chave do autoconhecimento, para Buda, é a experiência do desapego, que se torna possível quando a pessoa percebe a impermanência de todas as coisas, incluindo o eu. A maior lição do Buda é que o sofrimento não é algo a ser combatido externamente, mas uma condição interna a ser compreendida e transcendida. O autoconhecimento é, portanto, a realização da verdade sobre o mundo e sobre si mesmo, alcançada não por uma crença ou revelação, mas por uma prática contínua de desapego. A liberação do sofrimento, ou nirvana, é o objetivo final do autoconhecimento budista, um estado de paz profunda que vem da percepção da natureza impermanente e interconectada de todas as coisas. Jesus Cristo, o amor e o eu verdadeiro. O autoconhecimento segundo os ensinamentos de Jesus Cristo está intimamente ligado à ideia de conhecer a verdade e de conhecer a si mesmo como um reflexo da relação com o divino. Jesus enfatizou a importância do amor, o amor a Deus e ao próximo, como a base da verdadeira sabedoria e autocompreensão. A frase, "Conhece a verdade, e a verdade vos libertará", sintetiza a ideia de que o autoconhecimento é, primeiramente, o reconhecimento da presença de Deus em cada ser humano. Jesus não via o autoconhecimento como um exercício filosófico ou intelectual, mas como uma experiência de transformação espiritual. O eu verdadeiro, no cristianismo, é aquele que está alinhado com o amor incondicional de Deus. O autoconhecimento, nesse sentido, é o caminho para a realização da natureza divina que está dentro de cada ser humano, e a única maneira de alcançar essa verdade interior é através da humildade, da entrega e da vivência do amor compassivo. O Sermão da Montanha, com suas bem-aventuranças, revela um paradoxo central. É no reconhecimento da própria fragilidade e vulnerabilidade que o ser humano se aproxima da verdadeira grandeza, que não é terrena, mas espiritual. Jesus enfatiza a importância da humildade, do perdão e da reconciliação como aspectos essenciais do autoconhecimento. Para ele, o ser humano só pode conhecer a si mesmo se reconhecer sua relação com Deus e com os outros. O autoconhecimento cristão não é uma jornada solitária, mas um retorno ao Pai, à unidade divina. A verdadeira liberdade e autoconhecimento vêm do desapego das preocupações mundanas, abraçando um caminho de compaixão, serviço e sacrifício. Sócrates, o conhecimento de si mesmo. A famosa frase de Sócrates, "Conhece-te a ti mesmo", escrita no templo de Apolo em Delfos, encapsula o coração de sua filosofia. Para Sócrates, o autoconhecimento era a chave para a virtude e a felicidade.
Diferente de muitos filósofos da antiguidade que se preocuparam com questões cosmológicas e metafísicas, Sócrates focou no que ele considerava a questão mais importante: a natureza do ser humano e a maneira como devemos viver. Sócrates entendia o autoconhecimento como uma prática contínua de questionamento. Ele usava a técnica da maiêutica, um processo dialético que estimulava os outros a refletirem sobre suas próprias crenças e ideias, desafiando-as até chegarem a uma compreensão mais profunda e clara. O autoconhecimento, nesse caso, não é algo que se alcança por uma resposta definitiva ou uma fórmula, mas um processo de investigação constante, de identificação das próprias falácias e limitações. Ele acreditava que a ignorância era o maior obstáculo para a virtude, e que as pessoas só poderiam viver de maneira justa e ética se compreendessem sua própria ignorância. Sócrates não via a sabedoria como um estado de conhecimento absoluto, mas como uma humildade diante da nossa limitação humana. Sua famosa declaração "só sei que nada sei" reflete o ponto de partida para a busca pelo autoconhecimento, reconhecer que não sabemos tudo, e que isso nos impulsiona para a verdadeira sabedoria. Para Sócrates, o autoconhecimento é essencial para a prática da virtude. Quando alguém conhece a si mesmo, suas fraquezas, seus desejos e suas verdadeiras intenções, ele se torna capaz de agir com justiça e integridade. Não é apenas o conhecimento intelectual que importa, mas o entendimento de como esse conhecimento se traduz em ações éticas no mundo. Para Sócrates, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Helena Blavatsky, a sabedoria esotérica e o conhecimento interior. Helena Petrovna Blavatsky, uma das fundadoras da teosofia, via o autoconhecimento como parte de uma jornada espiritual mais ampla que leva à compreensão da natureza divina da realidade. Ela acreditava que a verdadeira sabedoria não podia ser alcançada através do simples intelecto ou da razão, mas que exigia uma percepção superior, que só seria alcançada por aqueles que estavam dispostos a se afastar das ilusões do mundo material. Blavatsky propôs que o autoconhecimento é intrinsecamente ligado à descoberta das leis universais e das dimensões ocultas da realidade. Em suas obras, como a Doutrina Secreta, ela explora a ideia de que a humanidade possui uma conexão profunda com as forças espirituais e cósmicas, e que o autoconhecimento envolve a percepção dessa conexão e a realização do propósito divino de cada indivíduo. Ela defendeu a prática do estudo das tradições esotéricas e místicas, considerando que essas tradições contêm verdades universais sobre o ser humano e o cosmos. O autoconhecimento, sob a ótica de Blavatsky, não é apenas uma introspecção psicológica, mas um processo de reconciliação com as forças superiores que guiam a evolução espiritual do ser humano. O autoconhecimento, nesse sentido, é visto como o despertar da consciência humana para a realidade transcendente, onde a separação entre o indivíduo e o todo é dissolvida. Embora Blavatsky tenha promovido o estudo de tradições antigas, ela também enfatizou que o autoconhecimento deve ser acompanhado de uma transformação moral e espiritual. O verdadeiro conhecimento só pode ser acessado por aqueles que vivem de maneira ética e desenvolvem virtudes como compaixão, sabedoria e discernimento. Blavatsky também defendia a prática de uma meditação profunda e o desenvolvimento das faculdades psíquicas para alcançar um nível mais elevado de percepção. Ela acreditava que a autêntica sabedoria só poderia ser alcançada por aqueles que estavam dispostos a abandonar as ilusões do mundo material e a buscar uma verdade universal que se revela apenas para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Krishnamurti, a liberação da mente. Jiddu Krishnamurti, ao contrário de muitos filósofos tradicionais, rejeitava a ideia de um mestre ou sistema fixo que conduzisse ao autoconhecimento. Para ele, o verdadeiro autoconhecimento não pode ser ensinado por outro. É uma experiência pessoal que se desvela quando a mente é livre de todas as condicionantes externas. Krishnamurti argumentava que a mente humana está condicionada por uma série de influências culturais, sociais e psicológicas, que distorcem nossa percepção da realidade e nos impedem de ver as coisas como elas realmente são. O autoconhecimento, para ele,
é o processo de perceber esses condicionamentos, a partir dessa percepção, alcançar a liberdade interior. Ele via a liberdade não como a ausência de regras externas, mas como a ausência de conflitos internos, um estado de total compreensão de si mesmo e do mundo. Ao contrário de Buda ou Sócrates, que viam o autoconhecimento como um caminho para a cessação do sofrimento ou a prática da virtude, Krishnamurti acreditava que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada através da observação direta da mente, sem qualquer interferência do pensamento condicionado. Ele rejeitava qualquer forma de autoritarismo espiritual ou intelectual e defendia que o autoconhecimento não é um fim em si mesmo, mas o ponto de partida para uma vida de plena liberdade e amor. Krishnamurti nos ensina que, para alcançar a verdadeira liberdade, devemos primeiro estar dispostos a questionar tudo o que sabemos, incluindo nossas crenças mais profundas e nossas identidades mais arraigadas. A verdadeira liberdade, segundo Krishnamurti, ocorre quando a mente observa sua própria atividade sem julgamento, sem separação entre o observador e o observado. O autoconhecimento, para ele, é a libertação das limitações impostas pela mente e pela sociedade, permitindo-nos viver de forma mais plena e autêntica. Friedrich Nietzsche, o desafio da autossuperação. Nietzsche, filósofo do niilismo e da autossuperação, oferece uma visão do autoconhecimento que se desvia das abordagens tradicionais de religião e moralidade. Para Nietzsche, o autoconhecimento não é uma busca pela verdade universal ou pela conexão com o princípio divino, mas sim pela realização do potencial humano através do confronto com as limitações impostas pela moralidade convencional e pela cultura dominante. Em obras como Assim Falou Zaratustra, Nietzsche apresenta a ideia do Übermensch, além do homem, um ser humano capaz de transcender os valores tradicionais e criar seus próprios valores. O autoconhecimento, nesse contexto, é um processo de radical independência e autossuperação, onde o indivíduo se liberta das amarras do medo, da culpa e da moralidade herdada. Nietzsche também introduz o conceito do eterno retorno, que desafia a pessoa a viver sua vida de tal maneira que ela se tornasse capaz de repetir todas as suas escolhas eternamente. O autoconhecimento, para Nietzsche, exige uma profunda coragem de enfrentar a vida em sua totalidade, com todas as suas angústias, incertezas e desafios. O indivíduo que atinge o autoconhecimento, nesse sentido, é aquele que aceita a vida com toda a sua grandeza e tragédia, sem apelar para ilusões de consolo ou transcendência. Conclusão. Cada um desses pensadores oferece uma perspectiva única sobre o autoconhecimento. Para Buda, é um processo de liberação do sofrimento. Para Jesus Cristo, uma entrega ao amor incondicional. Para Sócrates, uma jornada de questionamento e reflexão constante. Para Blavatsky, uma integração com as leis espirituais do cosmos. Para Krishnamurti, uma liberação do pensamento condicionado. E para Nietzsche, um ato de criação do próprio ser. Juntas, essas abordagens oferecem um panorama rico e multifacetado do que significa realmente conhecer a si mesmo, apontando para um caminho de autotransformação que, em última instância, visa a superação da ignorância e a conquista de uma vida mais plena e autêntica.